Vou apresentar agora o trabalho intitulado Análise Psicossocial da Velhice LGBT, um estudo das representações sociais entre idosos gays em contexto de pandemia de Covid-19. Meu nome é Vair Mendes e o professor orientador foi o professor Ludgleito Fernandes de Araújo. Bom, o envelhecimento populacional é um fenômeno que se deu inicialmente nos países desenvolvidos e que posteriormente passou a ocorrer de forma abrupta e acelerada nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esse avanço da população idosa acabou ocasionando com que o envelhecimento e a velhice passassem a ser tema de estudos científicos e acadêmicos, fazendo com que esse tema passasse a ser percebido enquanto um fator plural, dinâmico e multifacetado. No entanto, ainda são mantidos alguns estigmas associados à velhice, principalmente o mito da velhice assexual, que vai dizer que as pessoas idosas não mantêm ativa a sua sexualidade. Esse estigma acaba corroborando para que os idosos que estão para além do padrão heteronormativo, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, sejam invisibilizados e que tenham ainda a interferência desse duplo ou múltiplo processo de estigma na sua saúde física ou mental. E aí a gente vai trabalhar mais especificamente a questão da velhice dos homens idosos gays. E é mais interessante a gente pensar também as vivências dessa população quando a gente para observar o contexto específico de pandemia de Covid-19. De modo que os estudos eles vêm apontando que os idosos, principalmente aqueles que fazem parte de grupos minoritários, como é o caso dos idosos gays, são mantidos ou são expostos a uma explícita política de morte, que é o que a gente chama de necropolítica. E tem, é claro, influências negativas tanto na sua saúde física, quanto mental, quanto na sua qualidade de vida. Então, os estudos vêm apontando essa necessidade de se pensar os impactos da pandemia de Covid-19, tanto a médio quanto a longo prazo na vida dos sujeitos. Para isso, a gente vai ter como base a teoria das representações sociais, que é uma teoria que parte justamente do conhecimento compartilhado a nível de senso comum, nessa conversa entre os âmbitos individual e coletivo. O objetivo geral foi aprender as representações sociais acerca da pandemia de Covid-19 e qualidade de vida entre os idosos gays, e os específicos identificar as concepções acerca da qualidade de vida entre idosos gays, conhecer o imaginário social entre idosos gays acerca da pandemia, e compreender as representações partilhadas entre os participantes acerca da velhice de homens idosos gays. É um estudo qualitativo, exploratório e descritivo, com dados transversais e amostragem não probabilística por conveniência, que teve aprovação do Comitê de Ética, e que foi apresentado aos participantes do TCLE antes de que fossem respondidos os questionários. Os instrumentos, que foi um questionário sociodemográfico, analisado através do SPSS, a TALP e a entrevista estruturada, que foram analisadas através do software Amutec. Participaram do estudo 21 homens idosos gays, com uma idade média de 64 anos, sendo a maioria branca, católica, solteira, sem filhos, que moram sozinhos, aposentados, mas que ainda trabalham, que têm uma renda mensal acima de 6 salários mínimos e que vivem no estado de São Paulo, majoritariamente. A partir da análise que foi empregada, o material foi agrupado em 116 segmentos de textos que compõem 4 classes distintas de palavras, sendo ela cuidados necessários com relação à pandemia, idosos e gays, dupla dificuldade, qualidade de vida, definição e realidade, Covid-19 implicações da pandemia. Então, a gente aprende que as representações elas foram voltadas a 3 eixos principais. A Covid-19, tais como os cuidados necessários e as suas implicações no cotidiano e na qualidade de vida, trazendo principalmente essa dificuldade no que diz respeito à não locomoção, ao distanciamento social e também à aceitação ou à adaptação desses indivíduos aos cuidados necessários, que está, segundo a literatura, relacionado a um sentimento de medo e também a essa necropolítica em que eles foram explícitos. Já a qualidade de vida vai trazer, tanto evidenciando a realidade da população estudada, que vai ser uma leitura um tanto quanto positiva da sua própria qualidade de vida, quanto também a compreensão partilhada sobre o tema. E aí a gente vai ter, principalmente, a compreensão da influência econômica acerca da qualidade de vida, visto que a população do estudo tem majoritariamente uma alta renda mensal e um alto grau de escolaridade. A gente tem também velhice e velhice gay, que vai trazer justamente isso que a literatura já aponta. Essa compreensão de que a velhice ela é difícil para todos, mas que quando a gente pensa na velhice de homens gays, a gente tem alguns atenuantes. Então, a gente destaca como limitação o fato de que a pesquisa ela foi realizada online, então a gente tem uma população um tanto quanto específica, que não abrange tantas classes sociais, digamos assim, e que tem, muito provavelmente, influência nos resultados encontrados. Então, não pode ser generalizado também. No entanto, a gente espera que esse estudo ele possa contribuir tanto para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre a temática, como também para o desenvolvimento e implementações de políticas públicas que se voltem à qualidade de vida e à proteção dessa população em contexto de pandemia.
O nosso trabalho ele já resultou em um artigo que foi submetido em inglês na revista Psychosocial Intervention do Colégio Oficial de Lapsicologia de Madrid, que é uma revista de Qualis A3. Agradecemos às universidades e ao CNPq pelo consentimento da Bolsa de Incentivo à Iniciação Científica.